Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso espaço para falar de negócios. A pauta em destaque hoje é home office. A pandemia da Covid-19 forçou muitas empresas a repensarem seus modelos de trabalho e a se adaptarem a uma realidade completamente diferente daquela que conheciam. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, quase 90% das empresas brasileiras promoveram mudanças no modo operacional. E o home office foi adotado por 83% delas, para as atividades administrativas. A pandemia trouxe mudanças no mundo dos negócios e acelerou tendências que caminhavam lentamente. Quem poderia imaginar que de uma hora para outra quase todo mundo estaria trabalhando de casa? Será que as empresas e os funcionários estavam preparados para essa transformação? Segundo a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise da Covid-19, realizada pela Fundação Instituto de Administração, 67% das companhias relataram dificuldades em implantar o sistema de home office. Um dos motivos apontados foi a falta de familiaridade com as ferramentas de comunicação. A gente começou com muitos desafios, a gente sem ter um software adequado, sem ter o hardware adequado, ou seja, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha um programa para se trabalhar, a gente foi descobrindo tudo isso de acordo com o dia a dia. Mas eu acho que foi uma experiência, tem sido na verdade, uma experiência muito proveitosa para todo mundo, porque a gente conseguiu se desenvolver muito e ficou muito claro de que o mundo hoje não tem mais barreiras. A gente se reinventou, conseguiu continuar sendo produtivo e conseguiu continuar fazendo o nosso trabalho ser relevante, mesmo diante de um cenário onde nós não podíamos estar perto um do outro. E isso foi muito legal de se descobrir. A pesquisa mostrou ainda que, apesar das dificuldades, 50% das empresas disseram que a experiência superou as expectativas e 44% afirmaram que o resultado ficou dentro do esperado. Se os primeiros meses foram de adaptação e incertezas, agora o trabalho remoto mostrou que veio para ficar. Em pesquisa realizada, 73% dos nossos colaboradores sentem-se satisfeitos ou muito satisfeitos em trabalhar de forma remota, em casa. E 66% declarou que melhorou muito a qualidade de vida. Por esses motivos e seguindo o plano inicial, mesmo após a pandemia, nós não voltaremos ao modelo padrão do escritório. Nós vamos continuar trabalhando de forma remota. Essa prática vai se tornar em larga escala. Na nova jornada Vale, como nós chamamos esse movimento de transformação cultural, existe o plano também da implementação dos hubs colaborativos. O que são esses hubs? São espaços onde os colaboradores vão poder interagir. Esses espaços oferecerão acessibilidade, diversidade, inclusão, Eles poderão ali atender e receber fornecedores, clientes. E para aqueles que ainda não se adequaram totalmente à jornada de trabalho remoto, poderão interagir. Para muitos profissionais, trabalhar de casa é significado de produtividade e qualidade de vida. Consegui contribuir bastante com a empresa. Nesse período todo que eu estou de home office, já estou completando aí 10 meses nessa forma de trabalho, que é uma realidade sem contar nos ganhos pessoais, que eu ganhei nesse período, que é poder cuidar um pouco mais da minha saúde, ter um tempinho para mim a mais, já que eu não tenho mais esse tempo de estar me deslocando para a empresa e voltando, eu ganho esse tempo aí para cuidar de mim. E hoje a gente vê que o home office é uma nova realidade. Uma realidade que veio para ficar. Entre dificuldades e benefícios, temos uma certeza. A pandemia mudou a forma de trabalhar de muitas pessoas. Segundo especialistas, uma modalidade que deve predominar no pós-pandemia é o trabalho híbrido, quando os funcionários trabalham alguns dias presencialmente e outros de forma remota. Muitas vezes o trabalho em home office tem uma produtividade muito boa, Agora, claro, depois de uma necessidade, depois de um tempo, nós percebemos que precisava fazer um híbrido, cuidando de todas as questões de saúde, segurança, seja máscara, seja distanciamento entre as cadeiras, olhar também a condição das pessoas, Então isso está acontecendo. Por exemplo, em alguns momentos eu vou para o Equatorial, em outros momentos eu fico em casa. Então isso é uma condição que a gente está fazendo. Às vezes uma reunião presencial com a diretoria, com o presidente é necessária,
E isso tudo acontece adaptando, olhando a condição do time, olhando também pessoas que às vezes precisam ir lá para que a gente faça alguma atividade presencial também. Então, todo mês ou de vez em quando a gente faz essa análise. A crise do novo coronavírus impôs isolamento social e colocou milhões de pessoas trabalhando dentro de suas casas. Diante desse cenário, a gente traz aqui para o nosso estúdio esse tema com os nossos convidados. Professor Fernando Coelho, especialista em marketing. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. A Vera Martins, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos Maranhão. Seja bem-vindo, Vera. Obrigada. E de novo aqui conosco, o João Menezes, consultor de RH. Seja bem-vindo, João, novamente. Obrigado. Bem, eu pergunto agora para vocês. Hoje nós vamos fazer o programa um pouquinho diferente. Normalmente eu dirijo um pouco as perguntas, algumas perguntas eu vou dirigir, outras eu jogo para vocês e vocês aí decidem quem responde, ou responde os três, pode um interromper o outro sem problema. Bem, a pergunta inicial será a seguinte: sem o home office, como teria sido esse período crítico da pandemia para as empresas e para os trabalhadores? Como vocês imaginam? Vera. Bem, eu não consigo nem imaginar, né, esse período sem a alternativa do teletrabalho. Eu creio que o teletrabalho, ele trouxe o home office, né, como a gente chama, mas ele traz uma alternativa possível que manteve a economia do país funcionando, né? Então ela conseguiu, as grandes, médias, pequenas empresas continuar oferecendo seus serviços e garantiu e preservou milhares de empregos, né? Então eu não consigo nem imaginar outra alternativa. Para mim, o que eu acho que é bem interessante a gente pensar, no meu ponto de vista, a pandemia e o que aconteceu com a forma de organização de trabalho foi a vitória da tecnologia versus o modelo mental resistente a isso, porque a tecnologia já estava presente. Mas as empresas, a adesão das empresas ao trabalho... Mas foi um WO, né? Não tinha outra alternativa. Isso, foi. Então foi um WO. Então pegou e falou, ó, tá aqui. E foi conectar a tecnologia, porque há pelo menos 5, 6, talvez 10 anos, havia muitas empresas com políticas tentando reverter esse quadro e a gente vivendo muitas resistências, né, das lideranças. Então, acho que tem uma agenda de aprendizagem de como a gente consegue se movimentar mais rápido diante de uma crise dessa proporção. Complementando Vera, eu vejo assim, como Vera falou, a tecnologia estava aí, né? Existia toda uma expectativa das pessoas por bem-estar, por qualidade de vida, né? Por exemplo, as pessoas estavam perdendo aí, sei, 1 hora, 1h30 para ir, 1h30 para voltar do seu trabalho. Eu acho que a pandemia veio e acelerou esse processo, né? Juntou essa expectativa que as pessoas tinham, né? E a tecnologia. Então, eu acho que se a gente não tem a tecnologia, a gente teria uma linha de tempo aí, não sei, 5, 10, 15 anos. Então a pandemia, eu acho que ela deu ela agilizou tudo isso. Mas era uma questão de modelo mental ou era um preconceito forte contra a não presença? Eu acredito que eram os dois. Eu também concordo, porque as pessoas, por exemplo, até 1 ano atrás eu trabalhava formalmente em empresas, né? Então a gente via... E principalmente assim, eu recorto por gerações, as gerações têm uma expectativa, né? Quer dizer, e a gente sempre, o trabalho para algumas gerações ainda é a referência, quase única e exclusiva, daí vem o workaholic, né? O que acontece, João, muitas vezes, quando você pergunta se era um modelo mental, eu escrevi um artigo durante a pandemia para a PUC,
PUC São Paulo, e eu falava assim, o Covid, ele acelerou o futuro do futuro, né? Então, o futuro já estava aí, já era presente, mas só que existia um mindset dos próprios gestores e dirigentes de negócios, de que se o rapaz fosse trabalhar em home office, e o conceito de home office era muito distorcido, o gestor, ele não teria controle, então ele queria controlar, né? Hoje a gente ainda tem muito isso, de o dirigente, de o gestor quer controlar presencialmente. Quando a tecnologia nos traz aí possibilidades infinitas de acompanhamento de indicadores, de KPIs, né? Então eu comungo com Vera e com João de que a gente teve aí uma aceleração fortíssima, que seria totalmente inconcebível a gente gerenciar a economia do país, do mundo na verdade, sem a tecnologia. A gente, antes da pandemia, já olhava negócios que tinham 80% da sua operação em home office, exemplo da Microsoft. Sim. A Microsoft no mundo, ela não trabalha 5 horas, ela trabalha 4 horas por semana e é 25% mais produtivo, isso antes da pandemia. E a gente foi obrigado, né, o mundo inteiro, administrativamente, como você colocou aí no dado da FGV, a adaptar-se ao home office. O que acontece, Vera, não sei se você concorda, é que a nossa concepção de home office antes da pandemia era diferente. Você achava que home office era você estar em casa. E aí, quando a gente fala assim, mas você está trabalhando no escritório ou você está trabalhando remoto? Gente, não existe isso. Trabalho é trabalho em qualquer lugar. Na praia, você com o computador entregando resultados, você está trabalhando, né? Então, aí entra o mindset, né? Então, a gente precisa reconfigurar essa visão. Primeiro, do que é trabalho. Segundo, do que é o trabalho remoto. E terceiro, de compreender que não importa se você está no escritório da filial, no escritório da matriz, ou se você está no seu escritório em casa de frente para o mar. Se você está trabalhando dentro do seu planejamento, fazendo as suas entregas e acompanhando seus indicadores, performando, você está trabalhando, e esse é o futuro do futuro que já é presente. Mas eu pergunto, é claro que para as novas gerações, onde o mundo virtual e o mundo real, e o que é o mundo real, né? É muito mais fácil isso. Para as gerações, diríamos assim, nascidas na década de 80, 90, não vou falar nem a minha década e o do João aqui, e nem da Verinha aqui. Mas como é que foi essa adaptação? O que vocês acham que aconteceu? Como é que foi isso para os trabalhadores? O que eu vi, né, pesquisas mostraram, por exemplo, e mostram, pesquisas recentes do final do ano, falam, por exemplo, perguntados os empregados aos trabalhadores, o que eles preferiam, em torno de 30% de todas as gerações disseram que desejam o trabalho flexível. Híbrido, então, né? Essa lógica do trabalho híbrido. Então, eu acho que isso endereça um pouco, assim, não teve uma diferença por geração. E um dado também interessante de algumas pesquisas que eu li, como as pesquisas do Great Place to Work e outras consultorias relevantes do mercado, é que eles trazem muito, isso me chamou muita atenção, que muitas pessoas aproveitaram como uma agenda importante de aprender a trabalhar remotamente. Como assim? Porque ele aprende, primeiro, tecnologias, né? Ele precisa aprender a lidar com tecnologias e coisas simples, de como eu ligo uma câmera, como eu conduzo uma reunião remota. Você mais ou menos está de pijama com um paletó por cima. Quase isso, né? Só para você ter uma noção, Vera, eu acredito, inclusive, que isso no nosso mundo corporativo é mais fácil, né? A gente teve certa dificuldade aí dos baby boomers, do X, né? Mas eu acredito que no mundo corporativo ainda foi mais fácil. Mas quando você pula, vai bem aqui no mundo acadêmico, né? Professores ali de 60, 65 anos. É isso que eu ia perguntar, como é que foi no mundo acadêmico? Como é que está sendo, por exemplo, de usar ferramentas de comunicação instantânea como o Meet ou como o Zoom. Professores que às vezes não sabiam espelhar um slide no Zoom, que não sabiam fazer o uso de um Sócrates, né? Então a gente teve aí uma grande dificuldade.
aí entra a parte da educação continuada também com essas pessoas. Sim. Então, no nosso universo corporativo, a gente teve muito que, eu acho que o RH teve um papel fundamental, a área de gente teve um papel fundamental em dois aspectos, um de desenvolvimento e outro de comunicação interna. Nunca se usou tanto comunicação interna para poder fazer alinhamentos estratégicos. E dentro dessa perspectiva da comunicação interna, entrou também o trabalho de desenvolvimento de gente da área de recursos humanos, de poder instruir essas pessoas, fazer tutoriais de como utilizar e às vezes digitalmente pega na mão. Como é que pega na mão? Liga o seu WhatsApp web bem aí, que agora eu vou te ensinar a usar o Zoom, né? Então, foi um trabalho fortíssimo de adaptação. Porém, para a adaptação acontecer, o outro lá, ele tem que ter a mente aberta, né? Não sei se você enxergou isso, Vera. Eu só queria pegar dois pontos que a Vera e o Fernando colocam, que é a questão da liderança, né? Você passa a ter uma liderança que não é mais presencial, e tem uma questão legal também, né? Ou seja, como ela trouxe, o teletrabalho, o trabalho remoto, tem que ser formalizado jornadas, né? Então isso é um ponto que as empresas, ou através de acordos específicos de trabalho, e o outro ponto que eu acho que é a importância da liderança e de uma certa... O trabalho foi para dentro da casa das pessoas, então como é que convive o papel familiar e o papel profissional? Aí eu acho que, como Vera colocou, eu acho que a coisa, ela agilizou e, de certa forma, ela foi um pouco mais branda, porque já existia essa expectativa. Mas se a gente tem uma liderança, na minha opinião, ainda muito focada em comando e controle, sim, como exercitar liderança nesse novo configuração do trabalho remoto? Isso, né? É muito engraçado, João, que durante a pandemia eu acho que teve aí um boom de lives, né? E durante as lives, uma delas eu assistindo da revista Próxima, do grupo Meio Mensagem, uma das palestrantes estava falando, né? E um cachorro latindo de fundo, e ela falava assim: eu não vou desativar o meu áudio porque essa é a vida real que a gente está vivendo. É muito interessante. E você que é líder, que está aí do outro lado, eu acho que a resposta para você, João, seja empático, entenda que tem a criança que vai chorar e vai ter dor de barriga. Eu acho entenda que na reunião Fernando, a criança vai cair e o irmão vai brigar com o outro. Tem e dois, você precisa tem dois compreender. aspectos muito interessantes, além desse que você está falando, isso que o João falou. Acho que a legislação trabalhista tem que ser adaptada. Sim. Com uma questão da liderança também, né? Mas agora a gente faz uma rápida pausa e volta já com Negócios na Pauta.